Obedeça a sinalização, que é um tema que você vai encontrar na Bíblia de várias maneiras. O que significa isso? Obviamente você percebe, né? Que a gente está usando esses exemplos de trânsito que indicam para você o que você pode, o que você não deve fazer, com um propósito, de que você evite problemas, de que você evite perigos, de que você não sofra nenhum acidente. Para isso que nós temos leis, né, no trânsito. Não são para atrapalhar a sua vida, não são para diminuir a sua velocidade, são para cuidar do seu bem-estar. E a gente vai usar essa analogia para perceber que Deus também nos sinaliza muita coisa. Deus nos mostra muitas coisas, Ele nos dá a sabedoria para nós prevermos algumas coisas, e pela sua graça nós não precisamos viver uma vida cheia de arrependimentos. Nós não precisamos de viver uma vida com um monte de decisões erradas. Nós podemos viver a vida que Ele planejou para nós, que é uma vida com muito mais boas escolhas e com muito menos arrependimentos. Quantos gostam disso? Eu amo essa ideia, viver uma vida com muito mais boas escolhas e menos arrependimentos, menos coisas que a gente olha para trás e fala, por que eu tomei aquela decisão? E eu quero, pela graça de Deus, ser hoje alguém que pode te ajudar a perceber essa sinalização, a perceber o que Deus está sinalizando. Então, a gente começa hoje e a gente só termina no final desse mês, somos 4 domingos para falar desse assunto, e ainda assim é muita coisa para a gente conversar, e eu tenho certeza que pode ser muito abençoador. Você já teve a experiência de estar andando no carro, seguindo outra pessoa está na frente mostrando o caminho, e aquela pessoa se perde, e automaticamente você também se perde, e depois você brinca com ela, né? Você não sabia o caminho, né? A gente hoje consegue confiar um pouquinho mais no GPS, mas ainda assim, em muitos casos, as pessoas não acreditam muito no GPS, sabem o que estão fazendo, sabem qual é o caminho. E existem essas duas classes de pessoas, pelo menos. Pessoas que se localizam muito facilmente, pessoas que, se você perguntar aí, talvez a quem está do seu lado, você sabe para onde fica a Avenida Brasil, e daqui ela aponta na direção certinha. Ela sabe exatamente para onde é, né? E outras pessoas, como eu, não fazem ideia de onde fica a Praça Saiqui, não faz ideia, né, qual é realmente a Ana Teles e a Pinto Teles. Não, pelo menos essa parte eu sei, mas a maioria de nós, bom grupo não é bom de se localizar. E se você é corajoso como eu, levanta sua mão se você é uma dessas pessoas que não sabe se localizar muito bem, beleza? É curioso, porque sempre que eu pergunto assim, e a pessoa está do lado do marido, da esposa, o cônjuge observa, né? E se não levantar a mão, ele levanta para você muitas vezes a sua mão. E graças a Deus, Deus nos pareou, Deus nos uniu a pessoas diferentes. E eu dou graças a Deus porque a minha esposa é uma dessas que se localiza muito bem, e já me salvou várias vezes. E isso é bom demais. Só que tem uma coisa, as pessoas que sabem se localizar muito bem, elas não são muito pacientes com a gente, que não sabe se localizar muito bem, né? E elas não entendem a gente. Então, em nome das pessoas como eu, que são ruins de se localizarem, eu queria dizer para vocês que não é de propósito. Que a gente não faz isso porque a gente quer, né? Quando a gente se perde, não é de propósito. A gente tem um aspecto que, quando a gente se perde, a gente não percebe que está se perdendo. A gente percebe que já se perdeu. Quando, não tem esse momento onde você para e pensa assim, opa, me perdi, mas eu vou voltar alguns metros atrás e vou me achar. Não, você vai continuar andando. E especialmente homens, eu acho que eles andam no volante perdidos, mas com uma convicção tão grande que estão certos. Eles fazem você pensar, em geral, nós homens fazemos você pensar que a gente sabe o que está fazendo, mas secretamente nós estamos morrendo de medo que você descubra que a gente não faz a menor ideia de onde estamos. Isso é muito comum. A questão é que hoje a gente começa a tratar propriamente de uma lei, que é o que eu vou chamar para você da lei do caminho. A gente falou disso algum tempo atrás. Isso aqui é a nossa introdução, olha que legal. Tudo na tua vida está em movimento. E quando você toma uma decisão, você está dando passos numa direção. E Deus quer ajudar você. Então esse é o nosso tema, obedeça a sinalização. Pode botar um pouquinho mais alto que eu vou precisar daqui a pouco, Mateus. E nessa temática, a primeira coisa que eu quero colocar para você é essa lei. E a gente, como eu disse, falou disso alguns anos atrás, e eu acho que é importante demais repetir, porque
embora seja tão óbvia, a gente esquece dela. A lei do caminho. O que é a lei do caminho? É a lei mais óbvia que existe na face da terra. Ela não precisa fazer muito cálculo, ela é fácil de você entender. E ainda assim é uma lei e ela não pode ser quebrada. Ela não é boa nem ruim, ela simplesmente ela simplesmente vai acontecer. E essa lei diz o seguinte, que o caminho escolhido, o caminho que você escolheu, vai determinar o destino final. Aliás, destino final é uma redundância, vai determinar o destino, onde você vai chegar, qual é o fim. E tem coisa mais óbvia do que isso? Se você quiser ir para casa hoje, você sabe que você tem que pegar um caminho. Se você mudar o caminho, mudar bastante o caminho, você não vai chegar na sua casa, você vai chegar em algum outro lugar, mas vai chegar em algum lugar, porque todo caminho vai levar a algum lugar. A questão é se você escolheu o caminho certo. O que eu quero chamar a sua atenção sobre a lei do caminho? Porque aonde a gente tenta ferir essa lei, a gente acredita que tem outros modos, outros jeitos de chegar onde a gente gostaria de chegar. Então, para reforçar essa lei para você, o caminho que você escolheu, a estrada que você escolheu é que vai terminar o destino, não as suas intenções, não o que você queria. O caminho sempre prevalece. Eu vou explicar isso para você com muito cuidado nessa manhã. Você escolheu um caminho, mas eu queria ir para outro lugar, mas você vai continuar nesse caminho? Vou. Então você vai chegar lá onde ele chega. Mas não era o que eu queria, não importa. Você pode ter as intenções, as melhores intenções, mas se você escolheu aquela estrada, aquele caminho, ele é que vai determinar. E eu uso sempre o mesmo exemplo. Se você acordar no feriado, ou no sábado, algum dia, e chamar a família toda, vamos à praia, e todo mundo feliz, a praia, e todo mundo bota roupa de banho, toalha, cadeira, protetor, barraca, bota tudo dentro do carro, e vamos, e você pega a Dutra. E a família não está entendendo, mas a gente não vai para a praia? Vai! Todo mundo quer ir à praia, quer. Nós oramos antes de sair, dizendo, Senhor, abençoa esse nosso dia, porque hoje a praia vai ser maravilhosa, o dia está lindo. Todo mundo concorda. Eu falei para todo mundo que a gente vai à praia. Por que você está pegando a Dutra? Você acredita que vai chegar na praia pegando esse caminho? E algumas pessoas podem até pensar, pastor, mas se continuar firme ali na Dutra, em mais umas 10 horas ele está em alguma praia. Talvez, lá no Guarujá, não sei, mas não era o seu plano. E daí que saiu aquela frase, porque quando o pai de família, chegou lá em São Paulo e foi à costa, lá encontrou uma praia, está todo mundo chateado, está todo mundo nervoso, porque demorou 8 horas para chegar, e o pai chega e fala assim, viu? Deu tudo certo no final. Chegamos na praia. Essa frase, deu tudo certo, no final sempre tudo dá certo, ela em geral tem essa conotação. Para pensar, nem sempre no final dá tudo certo. Você pode ter que reescrever o final, você pode ter que voltar muitos passos e arrumar um novo final para que ele dê certo. Mas se você acertar no caminho, se você ajustar o caminho, sim, você vai chegar onde precisava chegar. Mas não importa o quanto você planejou, o quanto você quer chegar naquele lugar, o quanto você quer ir à praia, quantas pessoas você comunicou, quanto você orou sobre aquilo. Oração é maravilhoso, é importante demais. Jesus nos ensina qual vital isso é, mas não consegue vencer essa lei. Se você pegar a estrada para São Paulo, não vai dar na praia onde você queria ir. E isso não é novidade para ninguém. O que eu estou falando é óbvio, e ainda assim nós entendemos muito bem isso a respeito das questões geográficas. Mas a lei do caminho se aplica em qualquer área da nossa vida. A lei do caminho vai se aplicar às suas finanças, ao seu casamento, à sua família, ao seu namoro, à sua profissão, às suas decisões profissionais, às suas decisões financeiras, às suas decisões em relação à sua própria saúde. Funciona exatamente do mesmo jeito. Não interessa o que você quer. É importante? Em algum nível é, mas se você não tomar o caminho certo, não vai chegar onde precisava chegar. Porque é o caminho e não as suas intenções, não a sua esperança. Mas eu espero, eu tenho um sonho, eu tenho oração, eu tenho as minhas convicções, as minhas crenças. Não, é o caminho. Ou seja, são as decisões que você vai tomar
que vai determinar onde você vai chegar. E como eu disse, não é necessariamente algo bom ou ruim. A lei do caminho simplesmente é real e ela é implacável. Você não consegue vencê-la. Todos nós vamos ser ou vítimas ou participantes da lei do caminho. E é disso que a gente vai tratar nas próximas semanas. De que há uma disparidade, há uma discordância, uma descoordenação entre esses dois lugares. O lugar que as pessoas querem chegar e a estrada que elas estão escolhendo. Há uma discordância nisso. O lugar que eu queria chegar, eu quero chegar lá e eu não consigo. E eu estou falando de algo que a gente vive frequentemente. E pastor como eu e outros pastores aqui vão poder contar para você, né? Quantas pessoas a gente já atendeu que vivem exatamente esse drama. Que estão vivendo dos piores momentos da sua vida e chega, pastor, não era isso que eu tinha planejado. Estão sofrendo na sua vida financeira de uma maneira terrível e chega às vezes para contar para você, olha, eu não esperava isso, eu não planejei isso, eu não sabia que isso ia acontecer. Ou então na questão familiar, olha, eu tinha um sonho, eu tinha o desejo que a minha família fosse assim, nunca imaginei. E ela vai contando, e ele ou ela vai contando toda a história para você, e frequentemente a gente fala, mas você não percebeu que no meio do caminho, as decisões que você foi tomando, as decisões que você não foi tomando, as coisas que você negligenciou, estavam levando você nessa direção, estavam apontando você para esse lugar que você não queria chegar. E a gente pode botar a culpa em um monte de coisa, e às vezes tem fatores externos que você não pode controlar, mas frequentemente tem as nossas escolhas nessa equação. A gente também decide. O que você esperava? E quantas pessoas às vezes vão usar essa expressão, eu não estou onde eu queria estar. Eu não estou vivendo a vida que eu tinha ensaiado, que eu tinha desejado. Por quê? Talvez porque você tenha tomado caminhos que não deveria. E eu também, e todos nós. Porque nós achamos que basta ter um desejo, basta ter uma intenção, e isso para nós é maior do que a lei do caminho, mas não é. A lei do caminho sempre vence, sempre prevalece. Não é o que eu desejo, não são as minhas intenções, mas as escolhas que eu faço. As decisões que você toma vão levar você ao seu destino. Quem entendeu até aqui, diga amém. Acho que você já sabia disso, mas é importante reforçar isso. E para ilustrar, deixa eu mostrar para você um texto, num cara que é considerado o cara mais inteligente, mais sábio que já existiu. Deus chama ele, né, do cara mais sábio que já existiu, que é Salomão. E ele escreve com base na sua sabedoria, com base na sua experiência. E quando alguém tem bastante experiência no assunto, ele sabe ensinar para mim e para você. E ele está falando, e eu acho interessante porque é uma observação de um fato que está acontecendo. Salomão está observando algo que está acontecendo, mas ele já prevê o que vai acontecer. Ele já sabe, de certa maneira, o que vem mais à frente. E enquanto você estiver ouvindo ele, você também vai fazer essa previsão. Você vai descobrir o que vai acontecer lá na frente. A passagem é Provérbios no capítulo 7, a partir do versículo 6. Eu vou ler daí até o final desse capítulo, e eu convido você a me acompanhar. E depois você também pode ler na sua Bíblia, se você quiser, mas está aqui no telão. Ele está falando especialmente para jovens, especialmente para... ele coloca até filho meu na expressão, mas em geral ele está falando para jovens que vão ocupar amanhã uma posição de influência, que vão liderar, que precisam ser responsáveis. E ele está falando, ensinando algumas coisas. Ele começa a falar de uma observação dele. Certo dia, eu estava observando da janela da minha casa, o rei está dizendo isso, e vi um jovem sem juízo, sem a menor noção do que é certo e errado. E em geral, ele não está falando mal do jovem, ele está falando que é a idade, é o tempo, é a experiência que faz você discernir entre certo e errado, e faz você ter juízo, a capacidade de justamente julgar. Então, quando você é muito jovem, você não teve muita experiência, então ele percebe que esse jovem está prestes a tomar uma decisão ruim, porque não tem discernimento. E ele continua dizendo,
E ele vinha na rua, junto à casa de certa mulher. Quando fala certa mulher, você não já sabe o que vai acontecer? Você não já pode imaginar, que não precisa mais contar a história? Você já tem ideia do que isso significa? Andando de lá para cá, próximo à casa dela, e era ao anoitecer. É curioso como quantas coisas acontecem depois que fica escuro, né? Muitas mais decisões acontecem à noite. As sombras da noite se aproximavam e crescia a escuridão. Deixa eu te falar, o que está acontecendo é que esse jovem sai de casa na direção da casa de uma mulher, e quando você continua a história, você consegue prever, tem alguma coisa errada nessa história, mas ele, o jovem, acredita que está fazendo a coisa certa. Ele saiu de casa, ele tem um propósito, e ele acha que ele tem controle da situação. Ele acredita que ele vai fazer uma coisa boa, que ele vai fazer uma coisa que não tem o menor problema e que ele tem controle daquilo. E esse jovem parece que sai de casa e tem uma trilha sonora tocando, e ele acredita que ele é grande coisa. Ele acredita que ele é o John Travolta, que está saindo de casa e não tem a menor dificuldade de chegar. Olha a trilha sonora aí. Pode botar mais alto, você deixou baixinho. Já acabou, tudo bem. E ele acredita que está numa direção muito boa, mas quem está observando está ouvindo outra trilha sonora. Está ouvindo alguma coisa como Tubarão. Esse cara está numa enrascada. Ele está indo no caminho errado, ele não faz ideia. E ele não para de ir, ele não para naquele caminho. Para quem está observando é diferente. E não é assim. Você conhece pessoas que você fala, meu Deus, eu sei onde vai dar esse caminho, por que ele está tomando essas decisões? Eu já sei o final dessa história. Mas a pessoa que está ali envolvida naquilo não consegue perceber. Acredita que está fazendo uma coisa certa. E a leitura continua dizendo, a mulher saiu para se encontrar com ele, e ela era bem ousada. E ele começa a contar todos os detalhes. E com muita malícia tentou provocar o jovem com as suas roupas de prostituta. A Bíblia não diz que ela é, mas ela está usando roupas provocantes. E é curioso como essa questão é tão forte, especialmente, mas não somente, para homens. Você vai ver como a decadência de grandes homens acontece por causa de um encontro errado. E alguns homens se fortalecem numa posição de grande integridade e honestidade porque também vencem nessa área sexual. E aqui está, né? Ela está provocante, e ela era vulgar e atrevida, uma mulher que nunca para em casa, ora está na rua, ora está nas praças, ora nas esquinas, à espreita de homens para serem seus amantes. Ela está ali mal intencionada. E ela se aproximou do jovem, chegou o momento em que eles se encontram, e ela não perde tempo. Ela beijou e disse, muito cinicamente, tenho em casa, e isso não deve fazer muito sentido para mim e para você, né? Mas é o que ela está dizendo, tenho em casa a carne das ofertas de paz que hoje preparei no templo para cumprir os meus votos. Duas coisas que tem nesse versículo. Ter carne em casa para fazer lá um churrasco, um bife, não era muito comum. Aliás, não precisa ir muito longe, alguns séculos atrás já não era muito comum as pessoas terem carne. Ela comia às vezes uma vez na semana, 2 vezes na semana, mas em geral tinha que comer outras coisas porque era muito caro e a maioria das pessoas muito pobres. Então, ela estava dizendo, eu tenho dinheiro. Eu não sou prostituta, eu não preciso do seu dinheiro, eu não estou interessado no que você tem, eu estou interessado em você. E quando ela fala que ela já foi no templo para cumprir os seus votos, ela está dizendo que ela está liberada, né? Que ela esteve mais cedo naquele dia diante lá do sacerdote. A gente não sabe se ele está falando de uma mulher que estava na religião judaica, né? Mas que foi até o templo e fez o sacrifício, matou lá o animal, que significa o quê? Perdão de pecados. Em geral, o sacrifício significava isso.
E todo mundo tem, toda religião tem algum aspecto. Relacionamento de homem com os seus deuses ou com o seu Deus se aplica muito nessa questão. Eu preciso agradá-lo, então se eu errei, se eu pequei, eu preciso fazer sacrifício para que ele volte a gostar de mim, para que ele volte a fazer alguma coisa por mim. Então toda religião, na católica, na religião cristã católica, você lembra um dos aspectos clássicos do catolicismo, deve ter gente aqui que já deve ter feito isso, é a confissão ao padre, né? Você cometeu pecados e você precisa ser absolvido, você precisa que Deus resolva aquilo para você. Então, nessa resolução, não são todos os católicos, mas alguns vão até o padre, no confessionário, confessam o seu pecado e o padre dá para as pessoas um remédio, né? Uma penitência. Basta você orar tantas vezes, Ave Maria, Pai Nosso, se ajoelhar, não sei qual é a história, eu nunca fui católico, mas você talvez conheça, né? Tem algumas coisas que você tem que fazer e está resolvido. O seu problema do pecado acabou, ficou para trás. E aí agora você está pronto para pecar de novo, né? Você já resolveu aquilo. E o evangélico? O evangélico também tem a mesma receita, só que a gente é muito rápido, a gente tira o padre da história. E a gente lê um versículo mágico, 1 João capítulo 1, versículo 9, que diz que se nós confessarmos os nossos pecados, e ali não diz, mas a gente vai entender que é a Deus, né? Ele, Deus, nos perdoa de toda iniquidade, nos lava completamente. Eu e você cremos nessa verdade, amém? Mas o que está implícito ali? Que a gente faz uma oração e acabou, está resolvido, e eu estou pronto para pecar outra vez. E acredite se quiser, muitas pessoas pensam assim. Há pouco tempo atrás eu ouvi isso de um jovem que não está mais na igreja, a gente diria que ele é um desviado, mas ele falou que na sua adolescência, na sua juventude, fazia uma série de bobagens, e um amigo dele que era da igreja também, preocupado, que a gente não deveria estar fazendo isso, a gente não deveria estar aqui, e ele fala, fica tranquilo, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, usando a própria palavra de Deus, né, contra Deus, para justificar os seus próprios erros e dizer, nós podemos viver disso, faz a coisa errada, pede perdão, faz a coisa errada, pede perdão. E essas pessoas, e elas estão por todo lado, talvez, né, algumas vão nos ouvir hoje, elas não entenderam a vida com Deus, elas têm uma vida muito vazia, elas têm uma vida meramente religiosa, não têm ainda um relacionamento com Deus. Nessa expressão, essa mulher está dizendo, eu já resolvi o meu problema do pecado, estou prontinha para pecar outra vez com você. Está dizendo ao jovem. E ela vai mostrando todo esse cenário. Por isso eu vim procurar você, né? De repente você apareceu. Nunca é de repente, mas minha cama está coberta com lindos lençóis de linho colorido, importados do Egito. Ela está pintando o melhor cenário, e isso fazia diferença para ele. Eu vim achando que eu ia só observá-la, ela está dizendo que ela veio me encontrar. E é impressionante como isso funciona. Encheu a bola do homem um pouquinho só, ele se acha o máximo. Ele acha que ele é o superstar, ele acha que ele é o jogador de futebol do momento. As mulheres estão fazendo fila, né? Só porque ela falou isso daqui, ela continua dizendo, minha cama está perfumada com mirra e aloés e canela, está perfeito o cenário, venha, vamos nos embriagar de carícias até o amanhecer, gozemos das delícias do amor. E alguém está pensando, isso está na Bíblia, pastor? Tem certeza? Está lá, né? Ela dizendo tudo o que vai acontecer. E ela termina dizendo, meu marido, e nesse momento ele deve estar pensando, marido? Não está em casa. Ainda bem, né? Depois de tudo que você falou, saiu para uma longa viagem e, pela quantidade de prata que levou, não voltará tão cedo, não voltará antes da lua cheia. Ou seja, essa noite vai ser fantástica. E quando a noite terminar, você não precisa ter pressa para ir embora. A gente acorda de manhã, toma um café, joga dominó, ninguém tem pressa. Vamos ficar mais um pouquinho. Tudo está dizendo, parece que esse jovem, se ele fosse como alguns cristãos, eles vão dizer, é Deus que está preparando, porque está tudo contribuindo para isso. E alguns homens ouvem essa passagem e pensam, puxa vida, podia ser comigo. Porque não entenderam também tudo que Salomão está observando. Ele está dizendo que todo esse seu discurso, todo o discurso dessa mulher tem um propósito de destruição, embora a gente não perceba. Assim, ela seduziu o jovem com as suas palavras.
e o atraiu com a sua conversa doce e mentirosa. A gente podia pregar só sobre isso, mas esse não é o tema. Mas ela fisgou ele. Ele tem um anzol agora no coração. E a Bíblia diz que imediatamente ele a acompanhou, acreditando que está fazendo a coisa certa, que não tem o menor problema, que é só hoje, é só um encontro, não vai fazer mal a ninguém, ninguém vai ficar sabendo, eu não estou fazendo mal a ninguém, está tudo certo. Ela está concedendo, eu não estou forçando nada, e todos os argumentos que a gente puder arrumar. Eu nunca me senti tão querido, tão amado, tão elogiado, tão apreciado. Eu não posso perder essa oportunidade. E ele a acompanha. Salomão continua: como um boi que caminha para o matadouro. E se ele está ouvindo os pensamentos de Salomão, Salomão está na janela e de repente os pensamentos deles ficam altos, e o jovem freia, olha para Salomão e fala: o quê? Não, você está me comparando como um boi para o matadouro? É. Não, mas não é isso que eu estou experimentando, não é isso que eu estou sentindo. Não, você é como uma corça que cai numa armadilha e espera apenas a morte quando a flecha lhe atravesse o fígado, ou como um pássaro, 3 ilustrações, que entra no alçapão sem saber que nunca sairá vivo de lá. Um alçapão que tem lá uma comidinha e o passarinho vai lá por conta própria, ninguém força ele, e ele agora está preso e vai ficar preso e vai morrer ali. E esse jovem nunca pode acreditar isso. Esse jovem está ouvindo talvez essa voz da consciência, a voz de Salomão dizendo: você faz ideia do que você está fazendo? Ele está dizendo: você parece meu pai falando, você parece minha mãe falando. Não estou fazendo nada demais, é só um encontro. É só um encontro. Não é só um encontro, é um caminho. É uma estrada. É um lugar que você está em movimento. E depois de fazer essa narrativa, Salomão olha para quem ele precisa falar e fala comigo, com você, e diz: então, meu filho, ouça os meus conselhos e obedeça às minhas instruções. E Deus está dizendo para mim e para você: você precisa da minha palavra para não se perder, nos seus caminhos. Não permita, e aqui ele fala 3 coisas nessa frase muito fortes. Não permita, porque você tem controle, você escolhe, você permite ou não, você rende ou não o seu coração. Então, a palavra para você: não permita que o seu coração se volte para os caminhos dela. Caminhos apareceu outra vez. Não fique pensando nela. Não pode nem pensar. Olha aqui para mim, pensar é pecado? A Bíblia vai nos dizer, né, que alguns homens e mulheres também vão dizer: peraí, se for pecado eu estou lascado, porque às vezes eu não tenho controle dos meus pensamentos. Eles simplesmente acontecem, simplesmente aparecem. E a gente sempre lembra você que, embora você não tenha controle de pensamentos que venham, você consegue interrompê-los, você consegue parar, você consegue mudar o foco do seu pensamento. Mas ainda assim, não é curioso que o inimigo, às vezes, disfarçadamente, vai fazer você pensar que é um pensamento seu, mas ele está soprando no seu ouvido: olha, ele vai falar para você assim, o diabo: adultério é pecado, mas pensar em adultério não tem problema, pode pensar. Só pensar, ou seja, fantasiar uma ideia de que nunca vai acontecer com você, fica tranquilo, mas só pensar a respeito não vai fazer mal a ninguém. E eu quero dizer para você que eu acredito que realmente pensar não é o pecado em si. Quando você transforma aquele pensamento numa palavra, numa ação, é que você deu. A Bíblia fala de você dar luz ao pecado quando ele é concebido. Mas enquanto ele está dentro de você, ele é uma tentação. Salomão é esperto. Ele fala: para que você vai dar lugar a uma tentação? Para que você vai dar lugar ao que o diabo está falando na sua mente? Por que você vai permitir que ele continue falando? Ele fala: não fique pensando nela. E o nela pode ser 1000 coisas hoje. Pode ser um monte de coisa. Nem se aproxime dos lugares que ela frequenta. Proteja-se em relação
ao pecado. Seja sério. Por que ele fala isso? Porque o jovem, esse jovem, e muitos de nós, não importa a sua idade, pensa assim: não tem problema, não caí, eu estou só aqui, eu estou pertinho, estou na beirinha, mas não caí. E eu quero mostrar para mim mesmo que eu consigo andar na beirinha. Estou morrendo de medo, gente. E não cair. Eu consigo. E olha só, você percebeu como eu sou forte, eu sou firme, eu sou autossuficiente? Eu consigo andar na beirinha e não tem problema. É isso que Salomão está dizendo. Por que você vai passar nessa rua? Por que você vai passar por esse lugar? Por que você vai pensar nisso? E ele está sugerindo que você proteja os seus próprios pensamentos. E se você estiver na janela, junto com Salomão, você vai falar: não é verdade? Não é isso mesmo? É isso mesmo. A gente já sabe onde isso vai dar. Mas quando você é o jovem, você não percebe. Quando é comigo, é diferente. Você já sabe de 10 pessoas que caíram naquele erro, mas comigo é diferente. Comigo não vai ser do mesmo jeito. E o que eu quero deixar para você nessa semana é esse simples princípio: nós não podemos continuar vivendo nessa desconformidade, nessa crença e nesse desejo de que a vida seja de um jeito, mas eu vou para outro caminho. Nós não podemos continuar achando que a vida é desconectada. E não, as minhas decisões não vão gerar tantas consequências assim. Só porque eu decidi algo hoje, não quer dizer que vai ser tão grave amanhã. E por que isso é tão importante? E por que você só vai ouvir isso uma vez essa semana? E amanhã você vai ouvir o que a internet, a televisão disser para você, e elas vão dizer tudo o avesso disso. E você e eu vamos ouvir muito mais informações que dizem o contrário, porque a nossa cultura acredita nisso. Não terminei o versículo, meu Deus, essa parte importante. Ele está dizendo: porque essa mulher já destruiu a vida de muitos jovens. Você acha que você é o único? Você acha que você é grande coisa? Você acha que você é o cara? Não, já veio um monte antes de você, e muitos já perderam a vida por causa dela. Olha o último versículo. A casa onde ela recebe os seus amantes é o... Vamos lá, um pouquinho mais alto. É o... caminho. Não, é só uma casa, é só um lugar de encontro. Não. É um caminho que desce para a sepultura e o reino dos mortos. Como eu disse para você, eu acho improvável que amanhã você ouça alguém em alguma mídia dizendo para você: cuidado, porque o que você quer, o que você deseja é contra você. Amanhã, se você ligar a televisão, se você ouvir o rádio, se você entrar na internet, o que você vai ouvir, o que a cultura diz para mim e para você. E diz de uma maneira muito bela, através de poesia, através de histórias bem contadas, através de filmes e séries, através de novela, através de notícias, vai dizer para você: contanto que as suas intenções sejam boas. Você tem boa intenção? Começou bem. E que você pense positivo. Opa, isso é de Deus. Eu sou assim, eu sou uma pessoa que pensa positivo. Desculpa, voltei. E que você deseje, você quer muito chegar lá, e que você acredite, então você consegue. Não importa o caminho que você escolheu. Isso é mentira. Importa o caminho. Aliás, o caminho que você escolheu vem antes de todas essas coisas. Vem antes de intenção, vem antes de pensamento positivo, de boa vontade, de crença. Eu acredito. Se você escolher o caminho errado, ele vai prevalecer. Pastor, mas eu orei a semana inteira e tomou a decisão errada. Mas então minha oração não funcionou? Exatamente, não funcionou. Porque o seu caminho, as decisões que você toma precisam estar alinhadas com aquilo que você está orando. Porque no final das contas, o caminho escolhido sempre vai prevalecer sobre qualquer intenção. Esse contrassenso, ele é ilustrado. Eu quero mostrar para você algumas conversas interiores, algumas conversas que na prática soariam mais ou menos assim. E elas são as coisas mais absurdas que você vai ver no dia de hoje, mas que infelizmente são a realidade. Imagina uma mulher que diz isso:
eu quero constituir uma família com um homem cristão que leve a sério as coisas de Deus. Eu conheço alguém que já falou isso. A próxima frase ela não fala, mas é justamente a prática que vai desvirtuar e que vai revelar a lei do caminho. O que eu quero sempre vai prevalecer. O que eu quero? O que eu desejo? O que eu quero muito? Constituir uma família com um homem cristão que leve a sério as coisas de Deus. Então eu vou sair e namorar com qualquer um que me convidar. Sério? Então você quer um casamento bem legal e vai aceitar qualquer convite? Sim, eu tenho essa ideia, essa visão de como é que eu quero que o meu relacionamento conjugal seja, como é que a minha família vai ser. Eu já tenho um sonho, eu creio que Deus tem isso para mim, vai ser melhor, vai ser diferente do que eu vi na vida dos meus pais. Eu sei que Deus tem algo melhor para mim e eu quero deixar algo bom para os meus filhos, então eu vou ser bem seletivo, eu vou ser cuidado, e então vou namorar qualquer um. Não vai funcionar, porque o caminho que você escolheu vai prevalecer. Mas ele é tão bonitinho, né? Eu acho que de alguma maneira esse caminho vai me levar ao destino que eu planejei. Não vai. O caminho vai prevalecer sobre a sua intenção. Eu queria ou eu quero ter uma família unida, que valoriza estarmos juntos. O que eu mais amo quando a gente está junto em família é um ambiente maravilhoso, é isso que eu desejo. Então, quando eu tiver uma família, é isso que a gente vai ter, e eu quero ter uma família unida o tempo todo, então eu vou trabalhar o tempo todo. Então o que você queria não vai acontecer, porque você está priorizando o seu trabalho. E trabalho é importante demais. Mas André, eu estou trabalhando para prover para a minha família. Você pode ser mais um na história que daqui a pouco nem vai ter família para prover. Porque não valorizou o mais importante. Não me entenda mal, eu acredito que existe tempo para se sacrificar, sim, para amanhã a coisa ficar melhor. Eu sempre falo isso para muita gente, se você está juntando dinheiro, que seja para cuidar da sua família, ou para passear com a sua família, né? É importante. E eu sei que eu estou sendo um pouquinho duro nessa manhã, mas é só para você entender essa discrepância que acontece dentro da gente. Porque eu estou falando de homens e às vezes de mulheres, que acreditam que não tem opção. Eu preciso dedicar quase que 24 horas por dia ao meu trabalho. Em alguns casos, você vai compreender que aquela pessoa vai ter uma dificuldade maior de trazer esse equilíbrio. Mas em muitos casos, o trabalho está sendo a fonte de satisfação, é o que a pessoa mais quer, e está perdendo o convívio familiar. Então, o que eu queria, o que eu desejo, o que eu planejei, não vai acontecer. O caminho sempre prevalece sobre o seu sonho. O caminho determina o seu destino. Eu quero que meus filhos me respeitem. Porque eu já vi um monte de famílias aí que os filhos não respeitam os pais. Isso me deixa impressionado, me deixa chocado. Não, eu quero que meus filhos me respeitem quando eles estiverem mais velhos. Eu quero que eles venham até a mim para conselho. Eu quero que eles percebam que a minha experiência, a minha sabedoria pode ajudá-los. Eu quero que meus filhos me admirem. Eu quero ser um pilar na minha família que inspira respeito e admiração. Então, eu vou trair a mãe deles. E se tem uma coisa que imediatamente rouba todo o respeito que um filho poderia ter pelo seu pai ou pela sua mãe, é isso. Você vai fazer isso? Não é que eu queira, simplesmente as coisas acontecerem. Bom, você não vai ter então o que você queria. O respeito dos seus filhos, pelo contrário. Eu não entendo, André, por que meus filhos não me respeitam? Eu não entendo por que eles não me procuram, por que não ligam para mim, por que não demonstram nenhum respeito, nenhuma admiração. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que eu sei. Talvez tenha sido isso, porque você escolheu um caminho que leva ao desrespeito dos seus filhos. E não tem como você mudar o fim desse caminho. Você consegue mudar o caminho que você está, você não consegue alterar o fim dos caminhos que já estão pré-estabelecidos. Você pegou a serra, você pegou a Dutra, não vai dar na praia. Não vai. Mas eu queria tanto. Não tem como Deus fazer uma praia no final da Dutra para mim.
Não tem. Ele já fez uma outra aqui. Ou seja, eu quero, não é suficiente. E os homens que estão me ouvindo, e eu acho que as mulheres também, mas principalmente, esse caminho sempre vai levar a esse fim. Não tem como você evitar. Eu acho, a gente tem a impressão de que a gente vai ser uma exceção. Não vai. Mas eu sou mais inteligente, eu tenho mais dinheiro, eu sei controlar. Você sabia o que eu tenho observado nos últimos anos, nos últimos 20 anos? O maior pecado que a maioria de nós comete é acreditar que nós temos controle de certas situações, que nós sabemos como controlar os resultados. É impressionante como a gente vê gente caindo nisso. Esse é um caminho, é fácil de prever qual é o fim, qual é o destino, é uma estrada, não importa quanto dinheiro você tenha, não importa qual esperto você seja, se você vai por esse caminho, você vai chegar no fim dele. E se você seguir por aí, não vai ser respeitado pela sua família. Mais alguns? Já que você está tão silencioso. Eu quero crescer, envelhecer bem, investir tempo com os meus netos. Eu quero ter vivido uma vida que me dá tempo, no final das contas, para estar com meus filhos, com meus netos, com a minha família. Quero envelhecer bem, então eu vou negligenciar a minha saúde. E eu sei que todo mundo já me mandou ir no médico. Eu sei que esse negócio de Novembro Azul, eu não sei, isso aí eu acho que é muito, mas eu sei que já me falaram que eu tenho que cuidar da minha saúde, mas eu tenho sob controle, está tudo certo. Então você vai negligenciar a sua saúde e o que você queria amanhã pode ser que não aconteça. E é triste demais, mas infelizmente algumas pessoas aqui hoje podem contar isso para você. Podem contar a história de amigos, de parentes que eram assim, que tomaram essa decisão, queriam muito envelhecer bem, mas que negligenciaram completamente a sua saúde. Eu quero perder peso. Alguém vai dizer glória a Deus? Eu quero melhorar a saúde. Então, já que você insiste, me dá mais um pedaço dessa torta. O que eu quero não resolve. Tem que haver uma decisão e nada disso é novo para você, mas é legal para abrir os nossos olhos. Eu quero conhecer a Deus, eu quero aprender a sua palavra. Eu quero uma vida de intimidade com Deus, então eu vou ter intimidade todo dia com a televisão e com a internet. Todo dia eu vou passar horas e gastar o meu tempo principalmente com entretenimento, porque eu gosto, me faz bem, e eu preciso saber das coisas, eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso estar bem contextualizado em relação ao que a gente está vivendo. Então, eu conheço pessoas, e você também, que tem intimidade com Deus, que gastam tempo com Ele, e a gente pensa, é isso que eu quero, essa é a minha intenção. Quando eu me casar, essa é para os jovens que vão se casar, para os adultos que vão se casar, eu quero ter uma vida sexual prazerosa e saudável. Eu quero que essa parte da minha vida seja boa. Eu não quero que a gente tenha crise nas questões sexuais. Então eu quero ter uma vida legal com a minha esposa, com o meu marido. Então sabe o que eu vou fazer? Vou ensaiar com todo mundo que eu namorar, para chegar lá bem. E eu já vi, e é triste demais dizer para gente, na igreja alguém dizendo isso, ensinando isso, não nessa, ensinando, não do púlpito, por favor, mas que a melhor coisa para fazer com o seu filho é permitir que ele tenha várias oportunidades de conhecer, de relacionar-se, para chegar no casamento já bem entendido do assunto. Que engano. É incrível, porque eu estou falando isso e você sabe o que você acredita em relação a isso, mas você sabia que tem muita gente confusa em relação a isso? Acredita que a melhor maneira de garantir uma vida sexual feliz no casamento é ir para a cama com todo mundo que cruzar o caminho até chegar lá. Jovens, isso é um caminho. E quando chegar no final, no destino final, você não vai chegar onde você queria ter chegado. Eu recomendo que os jovens façam uma entrevista com os adultos, com homens e mulheres que já estão casados há algum tempo. Pergunta para um homem casado há 10 anos, 5 anos.
Você preferia que a sua mulher tivesse tido vários relacionamentos antes de casar com você? Para uma mulher que já está casada há algum tempo, você não preferia que o seu marido tivesse tido vários relacionamentos antes de casar com você? Quem é um louco que vai dizer sim? Não, depois que você casou, se você acreditava nisso, você não acredita mais. Isso cai por terra completamente. Você não quer que o seu cônjuge tenha tido qualquer outra experiência? Óbvio que não. E por que a gente às vezes vai acreditar ou vai crescer acreditando em algo tão doido? Por causa do apelo desse mundo. Já está na hora de eu terminar. Eu quero ter um ótimo relacionamento com o meu marido. Isso aqui é dados que eu coletei à medida que o tempo passou. Quantas vezes eu ouvi isso acontecer? Quero ter um ótimo relacionamento com o meu marido, então eu vou priorizar meus filhos acima dele. Acredite se quiser, isso acontece muito e é extremamente nocivo. E ainda há mulheres que acreditam nisso, em nome do feminismo, talvez, ou em nome do novo tempo que a gente vive, em nome do que a mídia tem feito com os maridos. Você sabe, já viu, a mídia apresenta os maridos como as pessoas mais fracas, os pais como as pessoas mais fracas que existem na família. Você pode contar, né, as dezenas e centenas de personagens de novela, de série, de filme, onde o pai é um banana, não consegue nada, não faz nada, é mais um filho. Isso tem sido ensinado para a gente por décadas, por gerações e gerações. E a mulher acredita que precisa priorizar mais os filhos do que o marido, e isso destrói tudo. Eu costumo dizer que uma das melhores coisas que você pode dar aos seus filhos é um relacionamento bem estabelecido. E eu entendo se você já não tem mais esse relacionamento. Pastor, como é que é no meu caso? Você continua podendo ser um grande exemplo de alguém que honra a Deus. A gente conhece um pouquinho disso, mas eu estou falando especificamente nessa frase aqui para mulheres que acreditam que funciona assim. Bom, a primeira parte não vai acontecer. O relacionamento com o marido, quando ele está em segundo plano, em terceiro plano, e qualquer outra coisa, mas são meus filhos. Tem coisa mais importante que seus filhos? Se eles são tão importantes, descubra qual a melhor coisa que você pode dar para eles. E talvez você vai chegar à conclusão que tem a ver com o seu relacionamento conjugal. Isso acontece o tempo todo. Eu quero ter tranquilidade financeira. Eu quero ter alguma margem. Eu não quero ficar desesperado. Claro que não. O que você vai fazer? Já sei. Eu vou contrair um monte de dívidas, comprando o que eu quiser comprar e vivendo sem praticamente nenhuma margem. Essas frases loucas que eu estou colocando para você, é só para mostrar como a nossa intenção sempre é boa. O que a gente quer, claro que é bom. Quem é que vai chegar hoje aqui e dizer, olha, 2021 está chegando, a minha resolução para 2021 é ficar mais endividado do que eu fui esse ano? Ninguém. Né? É ter problemas na família muito maiores do que eu já tive. Ninguém planeja. As nossas intenções são sempre boas. Mas qual é o caminho que você está hoje? Porque você está num. Não se engane, todo mundo está. E quando você pensa nos seus caminhos, no seu caminho, no seu namoro, no seu casamento, na sua saúde, nas suas finanças, na sua vida profissional, na sua vida moral, e como é que você enxerga Deus, como é que você enxerga lazer, a sua educação, eu pergunto, a estrada na qual você está hoje, vai te levar lá? Vai fazer você chegar onde você queria, você tanto quer chegar? E se você está no caminho errado, eu tenho a impressão que alguém que ama você já deve ter tentado te alertar, ou já deve ter te alertado. Por que a gente às vezes é tão cego em relação aos nossos caminhos? Por que nós nos perdemos no caminho errado e continuamos nele? Você perdeu a entrada, era para ter parado ali atrás, dá meia volta, não, eu vou seguir em frente. Por que a gente faz isso? Deixa eu responder isso para você antes de você voltar para casa. Eu acredito que essa é a parte mais importante para a gente pensar sobre isso. A razão por que nós nos perdemos e permanecemos perdidos é porque tem algo ou alguém naquele caminho que mexe forte com o nosso emocional. É emocional, não é nada racional. Se fosse racional, você nunca errava o caminho. O apelo emocional é tão forte por causa de alguém ou de alguma coisa que nós ficamos concentrados somente no agora e nos esquecemos completamente do depois.
E nós acreditamos, como aquele jovem que estava indo na casa da mulher que ele ia se encontrar, ele só conseguia ver o agora. Salomão está observando e está vendo depois. Às vezes é um dinheirinho a mais, um pouquinho mais. E a pergunta é, será que isso vai levar você aonde você quer chegar? E talvez você diga, André, eu não tenho tempo para pensar nisso, eu preciso fechar esse negócio. E é um apelo emocional tão forte que é como um anzol no nosso coração. Lembra do versículo 25? Não permita que o seu coração se volte para os caminhos dela, não fique pensando nela, nem se aproxime dos lugares que ela frequenta. Nós ficamos tão concentrados no que há no caminho, que a gente nem percebe que é um caminho. E a gente não pensa no destino. Sabe qual é a minha missão nessa manhã? É fazer você ficar mais alerta, primeiro no que está acontecendo na sua vida, mas também na vida de pessoas que você ama muito. Porque talvez você vai ser essa pessoa que vai chegar para alguém, e poucas têm coragem, de dizer, olha, eu sei que não é da minha conta, eu sei que eu posso estar me intrometendo, mas eu gosto tanto de você, eu amo tanto você que eu tenho que me intrometer. Você percebe, eu tenho observado você percebe o caminho que você está. Você consegue perceber para onde ele está te levando? E muitos vão dizer, não está me levando a lugar nenhum. É só um encontro, é só um evento, é só uma diversão, é só uma noite, é só uma coisa isolada. Não. Você está pensando só no agora. Mas é uma estrada e tem um fim. E você não vai conseguir prevalecer a lei do caminho. Por isso você precisa ouvir Deus. Todos nós precisamos. E você precisa ouvir a sua mãe, o seu pai, as pessoas que você ama. Imagina se é a sua mãe lá na janela. Salomão diz, eu observo um jovem da minha janela. A sua mãe ia pegar a janela e jogar em cima de você. Ana, por quê? Porque ela ama tanto você que não vai deixar você tomar essa decisão, fazer esse caminho. E às vezes você tem pessoas que amam muito você, que estão lhe alertando. E quem sabe você vai ser alguém que alerta outras pessoas. Então a gente termina fazendo essa pergunta. Essa é a pergunta dessa manhã. Essa estrada na qual eu estou vai realmente me levar onde eu quero chegar? E para a maioria de nós é muito difícil perceber isso sozinho. Por isso que Deus envia pessoas. Por isso que pequenos grupos são tão importantes. A gente acredita que existem coisas que acontecem num ambiente pequeno que nunca vai conseguir acontecer num ambiente como esse. É mais uma razão, porque Deus, Ele manda pessoas, às vezes um parente, um pai, um cônjuge, às vezes amigos que se importam de verdade. E se você tem alguém que se importa de verdade com você, você é muito feliz. Vou usar a expressão que não tem nada a ver na igreja, mas você é muito sortudo de ter alguém que realmente se importa com você, que deve morrer de medo de trazer isso para você, mas ainda assim traz. Quantas vezes você já ouviu, assim como eu, André, você não faz ideia de como é difícil para mim falar isso para você, mas eu preciso falar. Esses momentos têm que acontecer, porque alguém sábio que Deus mandou, que está observando, vai trazer você para uma conversa, quase sempre vai ser muito difícil. Ou vai te mandar um e-mail com muito cuidado nas palavras. Amigo, querido, querida, eu tenho observado você. Eu tenho observado seu comportamento, eu tenho observado as suas decisões. Eu acho que você está num caminho perigoso. O outro lado da moeda é que há pessoas, porque essa lei pode ser contra você, mas ela pode ser a seu favor. Já falei para você, não é boa nem ruim, ela simplesmente é. Mas alguns de vocês têm sido fiéis, ano após ano. Tem permanecido onde Deus mandou você permanecer. Estão começando a experimentar as bênçãos e os benefícios de serem fiéis. Você poderia ter vivido em amargura nos últimos anos, mas você decidiu pelo caminho do perdão. Não, a amargura não vai dominar a minha vida. Mas você foi ferido seriamente, você foi machucado seriamente.
Sim, mas não vai definir quem eu sou. E você, por causa dessas suas decisões, por causa do caminho que você escolheu, o caminho do perdão, o caminho de não viver em rancor, em amargura, você vai experimentar ou já está experimentando. O que isso significa? Como isso traz liberdade? Como isso traz alívio? Ou você tem sido responsável financeiramente, você precisou diminuir um pouquinho o seu estilo de vida, fazer alguns sacrifícios, mas agora você viu como foi importante, especialmente diante de tudo que a gente viveu. Quando você pensa nos seus caminhos, a estrada na qual você está vai realmente te levar aonde você quer chegar. Qual é a trilha sonora da sua vida? Você sabe tudo que você está fazendo, você tem controle de tudo. Você é como aquele jovem ou você é como Salomão que está observando e prevendo o que vai acontecer? Alguém tem alertado você? Não se ache esperto demais. Alguma coisa está te dizendo, eu estou subindo a serra, mas de uma maneira mágica uma praia vai aparecer lá. Não vai. Não vai. Que tal obedecer a Deus? Que tal apenas seguir pelo caminho que Ele já pré-determinou? Qual é o seu caminho hoje? Para onde você está seguindo? É lá que você quer chegar? Meu convite é que você permaneça firme na disposição de ouvir e obedecer a Deus. Diga comigo, ouvir e obedecer. Posso simplificar o evangelho para você? Posso simplificar a vida cristã? Esquece todo o resto. Ouça e obedeça. É simples assim. Deus está sinalizando para você. Deus está colocando placas na sua estrada. Deus está mostrando para você por onde não ir e por onde ir. Porque Ele sabe melhor do que todos nós que no final das contas não é a sua intenção, mas é o caminho, a estrada, a direção que você está indo que vai determinar onde você vai chegar. Você recebe essa palavra? Vamos ficar de pé, vamos orar?